Bom, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Inspira Print. Este é mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com o Wagmar, é o responsável, é o CEO da Cabral Signs. E ele vai contar hoje um pouquinho da história, da trajetória, como que é viver esse mundo de comunicação visual. Visual. Boa tarde, Max. Boa tarde a todos. Enfim, Max, esse mundo de comunicação visual, eu estou nele desde 96. Se você fazer as contas aí, eu acho a beira 30 anos, né? De Paixão, hein? comunicação visual. Tanto é que quando eu entrei na Artscreen, não existia nem adesivo colorido. Adesivo era só branco e transparente. Aí o silkscreen que tinha que fazer as cores que quisesse fazer, né? E lá você entrou, qual a sua profissão na época, quando você começou? Serviço geral. Lá eu fazia entrega, varria a loja, lavava banheiro, atendia, cortava adesivo, cuidava do financeiro, fazia nota fiscal. Entendeu? Fazia de tudo. Lá apareceu, né, fazia. Porque na época era eu, o Leander e os dois patrão. Entendeu? Então, tudo que aparecia lá era com a gente mesmo que ia fazendo, né? Então, eu tinha aí meus 18 anos já. Aí comecei todo esse processo, acompanhei toda essa mudança da comunicação visual no momento que ela sai do campo artesanal mesmo, aquele cara que puxava a roda, aquele cara que com o pincel fazia a faixa. Acompanhei o início da comunicação visual no meio digital, né? No momento que você deixa de fazer uma arte no nanquim, lá na prancheta, e começa a fazer uma arte numa tela de computador. Até eu sou formado em História e a minha monografia foi a inserção da comunicação visual na era digital. Né? Foi esse o tema da minha monografia, que eu fiz discursei a mudança da comunicação visual da era manual para a era digital. Né? A migração do artesanal para o industrial que é hoje em Isso, dia. industrial. Então, eu acompanhei todo esse processo aí. Então, assim, tenho já assim, um conhecimento grande, principalmente dessa mudança, tanto lá, né, quanto nos dias de hoje. Então, eu comecei na Artscreen, eu fiquei lá 18 anos trabalhando no balcão. Com isso, eu conheci uma galera muito boa aqui de Uberlândia, da região inteira. Até hoje, tem clientes daquela época que eu atendia lá no balcão da Artscreen, que às vezes me ligam: oh, não, eu peguei seu contato, você lembra de mim e tal? Não, lembro sim, eu conheci. Até hoje, né? Eu acho que a grande parte hoje do pessoal de comunicação visual, vamos dizer aí uns 60%, 70%, eu ainda tenho conhecimento com eles. Aí, cara, trabalhei 18 anos lá, eu praticamente cresci ali no balcão da Artscreen, né? E fui vendo toda essa mudança aí. Antes de mim teve alguns funcionários, teve uns 3 que saíram da Artscreen e tentaram trabalhar por conta, montar empresa de comunicação visual. Também no mesmo segmento, só Mesmo comunicação visual. segmento, só como não um concorrente da Artscreen, né? E sim Sim, passou a virar cliente da Artscreen. entendi. E aí eu já estava, após 18 anos, eu comecei a ter o interesse de realmente ser um empreendedor, de tentar alguma coisa. Até quando eu conversava com alguns clientes, eu falava: olha, Gumar, você está saindo, mas você está saindo praticamente para um outro ramo. Aqui você é um distribuidor de produto. Agora você vai trabalhar com o produto. Você vai pegar um adesivo e transformar ele em uma imagem, né? E tudo. Aí, a princípio, eu saí da Artscreen e aquela inocência, né? Falar assim: não, eu vou virar empreendedor, vou ficar rico, comprar uma caminhonete, comprar um rancho, né? E vida boa, chegar às 9 horas, embora 4 horas da tarde, agora é a hora de eu ganhar dinheiro e ter vida boa. Aí eu foi aquele impacto, assim, na hora eu já vi que as coisas eram bem diferentes, né? Que ser empreendedor não era tão fácil. Eu tive uma proposta de um rapaz que tinha uma empresa de toldo aqui, rapidamente eu aceitei e virei vendedor de toldo. Aí eu trabalhei com ele um ano, aí eu fui lá na Artscreen, conversei com o Reginaldo e tal. Aí o Reginaldo, a gente combinou de novo, falei: não, então eu vou voltar. Aí eu fiquei um ano afastado e voltei para a Artscreen de novo. Aí eu voltei, só que até um cliente meu falou: Mar, quando você experimenta a balinha do outro lado, é difícil você voltar. Aí eu voltei e fiquei um ano na Artscreen. Aí teve alguns desentendimentos lá, tal. Eu falei: cara, eu vou tentar de novo. Só que eu vou sair daqui, vou procurar um emprego
de uma empresa de comunicação visual para eu entender melhor desse processo, que eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. Eu sabia vender o produto, mas eu não sabia aquela particularidade do dia a dia ali. Entendi. Eu não sabia, por exemplo, falar assim, Wagmar, o que é um Metalon 2020? Não sabia o que é isso, entendeu? Um citru, em qual momento que você pode colocar o citru, em qual momento você não pode colocar, que não vai ter um resultado para o cliente. Não sabia. Então aí eu saí e fui trabalhar na Start Comunicação. Lá eu fiquei 1 ano e 3 meses. Aí já no final lá na Start, eu já percebi o quê? Que eu estava fazendo arte, atendendo o cliente, fazendo orçamento, acompanhando o serviço, recebendo. Eu falei, pô, cara, eu tô fazendo tudo, eu vou fazer tudo para mim, entendeu? Aí conversei lá na época era o Alex, o dono lá, o Haroldo, aí eu conversei com ele. Falei o seguinte, não, então eu vou sair, vou tentar por conta. Aí eu saí, aí eu montei a minha empresa, né? Era uma mesa de vidro, um computador, uma régua e um estilete. Né? Não precisa mais do que isso, né? Para começar. Isso, aí eu fui trabalhar na minha casa mesmo, coloquei a mesa lá na varanda, uma mesinha com computador lá num quartinho que eu tinha lá, e eu já tinha alguns clientes lá da Start. Comecei a atender eles agora por mim mesmo, abri um microempreendedor, aí comecei ainda aprendendo. Eu lembro até um dos primeiros orçamentos que eu fiz, eu vendi um painelzinho lá por R$300 e gastei 350 para fazer ele. E o cliente ainda queria desconto. Eu falei, não, amigo. Não, sempre vai querer, né? Você tá dando de graça. Eu tô pagando R$50 para te entregar o serviço. Mas aí tudo é aprendizado. Aí eu fui aprendendo, muita gente aprende até hoje, né? Você pode ter 50 anos de comunicação visual que você não vai saber de tudo. Sim. Então, só que aí eu fui crescendo, fui aprendendo, aí eu fiquei praticamente 1 ano e meio em casa. Aí começou a surgir aqueles probleminhas assim, por exemplo, às vezes uma cliente de uma consultora me ligava, falava, não, a gente precisa ir para ver a questão da arte. Aí eu falava assim, não, minha secretária ela tá de folga hoje, então eu não vou conseguir te atender. Não era, eu não ia levar a cliente lá na minha casa, né? Mas não passou pela cabeça em tipo assim, alugar um espaço, tipo assim, lá, nem alugar, né? Tem aqueles co-work lá dentro do shopping, quando nem passou nessa cabeça de agendar com eles para ir lá para resolver, né? Porque você não tinha notebook. Não. Era notebook ou era PC? Era notebook Era mesmo. Notebook? Dava para ter feito, né? Isso. Só que aí, se ela quisesse ir lá 3, 4 vezes por semana, aí eu Você ia ter lá. que ficar lá. Não, mas você montou a empresa dentro do shopping. Então, aí eu comecei a perceber o seguinte, falei, cara, eu preciso ter uma porta, entendeu? Aí eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram, Wagmar, se você pensa em crescimento, você precisa ter porta. Entendeu? Ter um lugar para o cliente ir, para o cliente ter mais confiança. Você quer começar a atender empresas, que eu já estava começando a atender algumas empresas, então eu vi a necessidade de ter um local, de ter um CNPJ. Eu já era só microempreendedor, claro, tem CNPJ. Aí eu falei, cara, então eu vou ter essa coragem de abrir a porta. Aí eu abri na Aspirante Mega, né? A porta, minha esposa na época trabalhava na Callink. E nessa época aí você já tinha filho? Você tem... Tinha, meu molequinho tinha 2 aninhos de idade nesse momento que eu resolvi. Então, tipo assim, você já estava com a esposa, filho, Isso. e já tava com a empresa engateando e começou a dar um outro passo para crescer. E o que passava na sua cabeça? Tipo assim, porque, beleza, você tava fazendo uma coisa e você ia ter que pegar uma verba, sacrificar essa verba todo mês para você abrir um outro ponto para poder crescer. Ô Max, desde a época que eu saí, resolvi trabalhar por conta, eu combinei com o meu patrão, ele me mandou embora, né? Então eu tinha 3 meses de seguro-desemprego. Então eu coloquei na minha cabeça o seguinte, esse seguro-desemprego igual hoje para o salário mínimo, é R$1.400, para eu comer, pagar água, luz, telefone, dá. Então, se eu ficar 3 meses sem vender nada, passar necessidade eu não vou. Daqui 3 meses, então eu tenho 3 meses de fôlego. Daqui 3 meses eu faço as contas e vejo se eu continuo. Se dá para não continuar. Se eu tiver ainda um dinheirinho no banco, significa que eu aguento mais 2 meses. O que eu sempre tive na cabeça é o seguinte, o que eu não posso é sujar meu nome e entrar no vermelho. Amanhã eu vi que não dá mais, eu ia procurar um serviço para mim e graças a Deus a gente que é honesto, trabalhador, dentro de 2, 3 dias eu estaria empregado e vida que segue.
Mas enquanto eu tiver esse fôlego, enquanto eu tiver lá 2.000 no banco, 3.000 no banco, significa que eu posso continuar um pouquinho mais. Entendeu? Então, e esse sempre foi o meu fôlego. Igual, por exemplo, quando eu fui prestar vestibular, prestei vestibular para História, aí às vezes algumas pessoas chegavam e perguntavam assim, Wagmar, e se você não passar? Eu falei, cara, eu não estou pensando se eu não passar. Depois, se eu não passar, eu vou ver o que eu faço. Mas, por enquanto, eu não penso nessa possibilidade. Então, quando falar assim, e se não der certo? Se não der certo, ainda não estou pensando. Mas o que eu não posso é o quê? É estar te devendo 3.000, fechar a empresa e simplesmente te ignorar. Não, eu vou manter o meu nome. Mas se não tiver mais como, se eu comecei a entrar no vermelho, significa que está na hora de eu caçar meu rumo. E até hoje eu tenho esse pensamento comigo, entendeu? Para mim, o maior termômetro da minha empresa é as contas estão em dia, o pagamento dos funcionários está tudo ok, a gente tem um capital de giro, mesmo que seja pequeno, tem. Então, a gente ainda continua com fôlego. E hoje lá você está com quantos funcionários? Hoje, nossa turma lá somos eu, minha esposa e mais... Minha esposa também, ela é uma funcionária da loja, né? Como diz, ela manda mais do que eu, mas ela é funcionária. Normalmente, quem é casado, a gente sabe quem manda, quem que é o verdadeiro dono, né? Não, ela manda mais do que eu, mas ela é registrada. Aí são mais 7, né? Que dá a turma dá um total de 9. É um crescimento gigante, né? E eu terceirizo, igual a parte de fachada, hoje eu estou terceirizando. Eu já tive equipe de serralheria, mas por problema de mão de obra eu não tenho mais. Então hoje eu estou terceirizando essa parte de serralheria aí. Então, aí, cara, voltando lá àquela questão, no momento que eu saí de casa e fui e abri a porta, o pensamento, igual você me perguntou, mas qual que é a sua... Vou abrir. Não deu certo? Não tem problema, cara. Vamos fechar as portas e vida que segue. Tá bom? Aí minha esposa, na época, trabalhava na Caolink, eu falei, não, sai de lá, porque eu preciso de alguém. Que eu sempre... Já vi algumas pessoas abrir porta, mas aí ela sabe fazer o orçamento, ela fecha a porta. Aí não adianta, é melhor você continuar na sua casa, então. Aí eu falei, não, vai para lá, que aí quando eu sair para fazer orçamento, que eu tenho que ficar muito na rua. Você vai estar lá, você vai aprendendo, você vai atendendo o cliente, o que você não souber, se anota. Aí, novamente, o meu investimento na comunicação visual, né? Eu abri a porta com 2 mesinhas, 2 notebooks, a mesa que eu peguei lá de casa, né? E mais uma funcionária. Mais um funcionário, comprei uma maquininha de recorte 60 centímetros, né? Então, ou seja, vamos começar de novo. Aí fui terceirizando toda a parte de impressão, mas só que já tem praticamente, o ano que vem agora, faz 10 anos que eu estou com a porta aberta, já tem 10 anos de empresa, mas como eu fiquei 1 ano e pouquinho lá em casa, então já vai para 10 anos que eu estou com a porta aberta. Cara, e graças a Deus até hoje, eu nunca cheguei dentro da minha empresa e falei assim, pô, eu estou com o braço cruzado que eu não tenho nada para fazer. Mesmo naquela época da pandemia, cara, às vezes uns 2, 3 dias, assim, que naquela época o pessoal realmente estava assustado, a gente ficou um pouquinho mais tranquilo, trabalhamos de porta fechada, na época eu até dei férias para os meninos, passou 3, 4 dias, eu já chamei uns 3, 4 de volta, e nós nunca paramos mesmo. Eu nunca cheguei dentro da minha empresa e falei, cara, eu não tenho serviço. Não, e eu lembro também que você ajudou muita gente lá na faixa de imprimir, quando a gente começou a implementar alguns tipos de acabamento que nossos clientes estavam exigindo, no caso da laminação. Cara, você foi lá, socorreu bastante a gente. Cara, eu chegava lá, você sempre atendia a gente bem. Por mais que, tipo assim, na correria que sempre era, né? Isso. Chegava lá com as bobinas dentro era no CrossFox lá, todo... Chegar com as bobinas, ô Wagmar, me ajuda aqui, a gente precisa laminar esse material. Você sempre ajudou a gente lá também, cara. Então, tipo assim, mostra que as pessoas, quando fazem o certo, ela é recompensada, né? Isso, tudo é questão de tempo, né? Você tem que saber respeitar o tempo, então as coisas vão acontecendo. Aí eu comecei com essa maquininha de recorte, aí eu comecei terceirizando tudo, né? Parte de impressão digital. Só que eu comecei a ter problema com parceiros. É aquele cara assim que você, vamos supor, mandava um arquivo para ele 8 horas da manhã, fala, cara, tem como você me entregar 4 horas da tarde? Não, mas 4h30 para pegar. Beleza, aí você chegava lá 4h30, ele ainda ia colocar para imprimir. Você tinha que ficar lá sentado lá até 6 horas para pegar um arquivo. Então eu comecei a ter esse problema. Falei, cara, eu preciso de uma máquina, eu tenho que comprar uma máquina. Aí eu liguei pro Giovanni, a gente conversou e eu consegui comprar uma Schule dele, né?
Aí eu dei uma entrada, ele dividiu o restante em seis cheques para mim. E aí aquele negócio, Marco, fala assim, cara, mas e aí? Você assumiu uma dívida, na época eu assumi 6 cheques de 2.000. Era muito para mim. Você pegar 2.000 limpinho e entregar, era muito para mim. Isso aí já tem bastante tempo, né? Tem quantos anos, mais ou menos? Tem 9 anos para 8 anos, mais ou menos. Tem 10 anos praticamente, é uns 9 anos, que eu fiquei mais ou menos 6 meses sem máquina depois que eu abri a porta. Aí foi quando eu comprei a primeira máquina. Porque nessa época aí, o valor do real era outra coisa, o salário mínimo era completamente diferente, então era um valor bem significativo. E eu não tinha assim ainda mais que eu estava comprando a máquina, ainda não tinha um serviço. Não, eu vou comprar amanhã, eu já tenho muito serviço. Então, tal. Não, na eu época ia buscar ainda. Na época você terceirizava, não existia nem a faixa imprimir ainda. Não existia não. Porque por essa dor aí que algum dos clientes tem, é justamente essa. Às vezes vai num lugar, a pessoa não é tratada com devido valor, com respeito, né? Porque, tipo assim, se um cliente te manda um serviço e você combina um horário com ela e você não cumpre, é uma falta de respeito. Você tem, no mínimo, avisar. Isso, igual eu já conversei com os meninos da loja, Max, você não é obrigado a prometer. Mas se prometeu, você é obrigado a cumprir. Te mandei um arquivo, não é porque eu te mandei agora, cara, que você é obrigado a me atender 6 horas. Às vezes não dá. Às vezes você está com um volume de serviço que não dá. Fala, Guimar, infelizmente 6 horas eu não consigo. Mas amanhã, 8 horas, tá ok. Então, beleza, mas você me prometeu 8 horas, então você já é obrigado. Então eu sempre falo às vezes para os meninos, enquanto você não prometeu, o problema está com o outro. Agora, no momento que você prometeu, o problema já é seu. Entendeu? Então, aí isso que eu via a questão. Às vezes o pessoal prometia, eu chegava lá, não estava pronto. Não, ainda vai. Pô, mas você prometeu, cara. Entendeu? Então, aí você às vezes tinha prometido para o cliente, combinando, pensando naquele compromisso ali. Então tinha esse problema muito grande com parceiros. Aí eu falei, cara, eu tenho que comprar minha máquina e tal. Aí eu fui, conversei com o Giovanni, ele nem fazia esse tipo de negociação de 6 vezes no cheque e tal, mas aí ele abriu essa exceção aí para mim e vendeu. Aí novamente eu pensei, cara, se chegou no final do mês eu não conseguir cumprir, se eu ver que eu não dou conta, estou comprando minha primeira máquina, vai que eu estou fazendo minha maior besteira da vida. Eu vou chamar o Giovanni e falar, Giovanni, deixa aquela entrada lá para lá, pega a sua máquina e vai embora e eu não dou conta. Isso é o principal foco de preservar o nome, né? Porque se você não tivesse um nome bom, o Giovanni jamais teria feito uma negociação dessa. Então, né? assim, eu sempre pensei o seguinte, cara, se eu ver que não deu, dá tempo de voltar atrás. Chegou, Giovanni, eu já paguei, a máquina custa 50, eu já paguei 20, cara, eu não dou conta mais, tá? Então pega ela aqui, deixa aqueles 20 aí pelo prejuízo que você teve e vida que segue. Vou continuar terceirizando ou eu vou sair do ramo. Mas eu sempre pensei o seguinte, se não der certo, eu dou um jeito. Mas eu vou fazer tudo para dar certo. Aí, cara, eu comprei uma máquina de impressão, nunca tinha impresso meio metro de material em nenhuma máquina, entendeu? Aí eu contratei o Marcelo, que é meu impressor até hoje, que é um cara assim 100%, entendeu? Só que a experiência de impressão digital que ele tinha era circo de camiseta. Também não conhecia nada. Então, aí juntou eu e ele que não sabia nada, em frente a uma chuva. Mas aí você tomou uma decisão muito sábia, né? Porque você não foi para trás da máquina. Porque se você compra uma máquina e vai para trás dela, quem vai vender? Aí você teve um pensamento muito sábio nessa hora. E uma, assim, que eu não podia ficar lá preso da impressão, porque eu precisava vender. Entendeu? Então, mas eu tinha que aprender também, porque se amanhã, vamos supor, o Marcelo tivesse doente, alguma coisa, ele não pudesse ir, a loja não podia parar. Sim. Então eu tinha que aprender. Aí, cara, foi nós dois. Aí você ter o conhecimento, aí nós ligava para um cliente. Você tem uma ideia, nós éramos tão inocentes que às vezes a máquina ela imprimia até 1,80. Então tinha um arquivo de 3 por 1,80. Só que na hora que eu mandava lá, ele ficava 3 assim e ele cortava. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu faço? Aí eu liguei para os primos. Eu acho que você conhece os primos, né? Os primos, eu conheci assim. Ele tinha uma chule também. Eu falei, primo, tá acontecendo isso, o que eu faço? Ele falou, não, tem um bonequinho embaixo que você aperta, ele vira.
Aí, cara, assim, a gente apanhou, mas fomos aprendendo. Hoje, por exemplo, o Marcelo é um excelente impressor. Hoje ele toma conta de 4 máquinas lá na loja, sozinho, entendeu? E ele domina elas pra caramba. Muito bom, eu sei trabalhar com as 4 também. Então a gente foi aprendendo. Aí, no momento, aí sempre aquela questão assim, você que tem vontade de crescer, aquelas coisas vai te instigando. Aí o cara começou a ligar, Wagmar, precisava de uma lona, cara, mas ela é 2 metros, 2 por 5. Eu falei, cara, não dou conta. Minha máquina não só até 1,80. Aí eu falei, cara, eu tenho que comprar. Aí eu já, praticamente, graças a Deus, questão que eu te falei, que eu tinha medo de não cumprir com o Giovanni, o primeiro cheque eu cobri faltando um dia para vencer. O segundo cheque, uma semana para vencer, eu já cobri. O terceiro, 10 dias depois que eu paguei o segundo, eu já paguei o terceiro. O quarto, o quinto e sexto eu já paguei total, na quarta parcela, entendeu? Então, você vê que, graças a Deus, as coisas engrenou. Aí eu já tinha pago, já tinha mais ou menos 6 meses, 8 meses que eu tinha a Chula. Eu falei, cara, eu tenho que ter uma máquina de 3,20. Aí eu fui atrás de Giovanni de novo, meu financiador. Eu falei, Giovanni, e aí, como é que faz? Ele falou, não. Aí ele já tinha esse conhecimento que eu paguei a Chula certinho. Ele falou, não, eu tenho uma usada. Eu te vendo ela. Eu acho, na época, se eu não me engano, foi 50 mil que ele me vendeu. Uma ampla. Aí, cara, ele colocou essa ampla lá. Aí ele dividiu em 10 de 5 mil para mim. Novamente eu pensei, se eu não der conta, eu ligo para ele para ele vir buscar. Você pagou de 6 mil. Daquele jeito, 5 mil ia ser mamão. Né, cara, mas a gente sempre fica... Aí a preocupação com o nome, entendeu? Você sempre fica pensando. Mas aí eu sempre já pensava no plano B. Se não der certo, eu ligo, Giovanni, eu paguei já 3 parcelas, cara, não dou conta de passar mais, pagar mais, pega ela aqui, isso aí fica pelo prejuízo. Mas vamos fazer de tudo para as coisas dar certo. Aí, cara, essa ampla ela já era uma máquina bem batida, sabe? E a gente começou a trabalhar com ela depois de um período mais ou menos 6 meses. Ela começou a ter um problema na cabeça magenta, mas não era a cabeça, era um problema. Depois que futuramente Giovanni até veio descobrir que era um problema na placa da ampla. Aí essa máquina começou, cara, você começava a imprimir, ela começava a falhar a cabeça. Você tinha que imprimir ela olhando no botão de pause e olhando a lona, que não você apertava. Nós imprimimos uma lona, cara, de, eu acho, 15 metros por 2, purgando ela de meio metro. Entendeu? Nossa. Toda hora para lá, e mesmo assim, ainda bem que o cliente aceitou, mas até hoje, toda vez que eu passo no João Pinheiro, até hoje ela tá lá, já deve ter uns... Não fala o nome, não. Uns 7 anos, não vou falar não, uns 7 anos, até hoje ela tá, até hoje eu passo então lá. Durou bastante a lona. Até hoje ela tá firme lá, é de uma garagem que tem lá. Até hoje eu passo lá e falo, cara, essa lona nós sofreu, principalmente o Marcelo, cara, que ficou mais por conta dessa lona, ele sofreu nessa lona. Mas aí a gente, como diz, terminamos de pagar a ampla, aí eu falei, cara... Aí, novamente, ele falou, Wagmar, impressão com recorte? Impressão não faço, com recorte não faço. Cara, não dá. Aí eu fui atrás de Giovanni de novo. Giovanni, preciso de uma Roland, cara, impressão com recorte. Aí ele arrumou uma Roland para mim usada também, mas aí colocou as cabeças novas. Aí a Roland também foi ouro na capanga, cara. Aí eu comecei mais a ficar completo dentro da loja. Eu tinha a Roland de pressão com recorte, eu tinha uma máquina de 3,20, tinha uma maquininha de 1,80. Então, eu tinha também tinha comprado a laminadora, aproveitei uma ocasião de um cliente que ela tinha a laminadora usada, mas a gente trocou em serviço, tal, paguei uma parte para ele, então tinha a laminadora também. Então, assim, aí eu já comecei a ficar um pouco mais completo nessa parte de impressão. Aí depois, um pouquinho mais à frente, o Giovanni pegou a ampla e eu comprei uma máquina nova dele, de 3,20, que está até hoje lá, é um maquinão, cara, Jetlight. Maquinona. Isso, espetacular, cara. Até hoje ela só teve um probleminha, mas foi baianada nossa. Lá no motor dela, tava começando a fazer um barulhinho, aí o Marcelo me falou, uai, joga uma linha de máquina lá. Aí ele, beleza. Depois começou o barulhinho de novo, beleza. Aí, cara, o óleo foi para uns sensores lá, que o Giovanni chegou a abrir ele, tentar limpar, não deu certo. Falou, Maré, é outro motor, não tem jeito. A gente trocar o motor. O sensor do motor, no caso. Isso. Aí falou, aqui não se joga óleo. Entendeu? Falei, não sabia. Jogou, melhorou, aí você continua jogando. Aí
Mas até hoje, tirou esse probleminha aí, que foi uma baianada nossa, máquina muito boa mesmo. Até eu troquei a cabeça dela tem mais ou menos 3 meses também. Aí já estava precisando mesmo, depois de uns 5 anos praticamente. Então, muito boa mesmo a máquina. Aí depois eu troquei a Roland, o Giovanni pegou ela de novo, eu comprei uma Jet Slim, e agora por último eu comprei uma Rock Jet e comprei a impressão plotter, com recorte, uma a recorte com plotterzinha, né? sensor, né? Ah, Então, cara, aí as coisas, graças a Deus, assim, falar que foi tudo mar de rosa, não, Max, eu já liguei pro Giovanni, chorando, cara. Fala assim, pô, Giovanni, não aconteceu aqui não, cara. O Giovanni lá no sítio dele, andando de cavalo, me atendendo, falou, Vagmar, calma, é assim mesmo. Você acha que acontece só com você? Não é isso não. Porque máquina dando BO, cara, e o trem dando BO e você não sabe, aí a sua inexperiência, entendeu? Você é puto da vida. Então, cara, eu vou largar isso aqui, cara. Não acontece isso aqui não. Calma, vai dar certo as coisas e tal. Aí eu já saí da loja chorando, entendeu? Falei, pô, por quê, cara? Mas, cara, são aquelas coisas que é igual você fala, quando fala de uma empresa, igual hoje, a Fácil de Imprimir, é uma empresa assim, tá já bem estruturada no mercado, mas você sabe até hoje, não é um mar de rosa lá, Não. cara. Não é, nossa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é tudo espetacular, todos os clientes pegam certinho, pagam direitinho, é tudo como diz, eu sempre brinco, Alice no País das Maravilhas. Não é, tem seus perrengues lá, tem dia que você sai de lá puto da vida, tem dia que às vezes você sai de lá pagar, eu vou sair daqui. Aí no outro dia cedo, você acorda, lembra das contas que tem que pagar, fala, não, eu não vou sair não. Então, isso é toda empresa. Eu já falei isso para muita gente. Mar de rosa não existe nenhuma empresa. E entendeu? depois que a empresa é sua também, né? Você Isso. vai morar sozinho, fugir de casa? Não tem como? É. Então, assim, aí você começa a pensar o seguinte, beleza, cara, eu vou fechar aqui, e aí? A única coisa que eu sei mexer é com isso, cara. E sei dar aula também, mas já deve ter uns 10 anos que eu parei de dar aula, entendeu? Então, e hoje o que eu ganho na empresa, dando aula, eu não vou conseguir tão cedo. Então, você fala assim, cara, tá difícil? Tá. Mas eu não tenho outro caminho. Eu não tenho... Não tá Onde? difícil só pra E você. também não é só pra mim, isso não é uma É. coisa que tá acontecendo só comigo, entendeu? Igual quando às vezes dá um movimento, dá uma caída, tal, você começa meio que dar uma assustada. Aí como a gente tem muita amizade, tudo, eu ligo às vezes pra algum concorrente meu, falo, cara, como é que tá aí? Ô, Wagmar, tá capengado? Tá. Aí eu começo a perceber, os próprios fornecedores também, que eu já percebi um negócio. Quando tá ruim, pra mim tá ruim pra vocês, tá ruim pro outro, parece que tá ruim em geral. E quando melhora, parece que tá bom pra todo mundo. Então, quando você percebe que está meio tranquilo, mas para todo mundo, então o problema não é com você, o problema é mercado. É só você ter um pouquinho de calma, paciência, que as coisas vão engrenar de novo. Entendeu? Agora, se tiver ruim só com você, aí já é um problema com você. Você tem que fazer uma verificar onde está errando, o que tem que consertar, tudo, e começar a engrenar. Mas tirou isso aí, cara, eu, sim, esse período de comunicação visual tem que só agradecer mesmo de tudo que eu conquistei, do estilo de vida que eu tenho hoje, entendeu? Trabalho muito, passo dor de cabeça, passo raiva, mas quando você junta tudo, cara, eu tenho só que agradecer. Eu sou um cara muito abençoado mesmo, entendeu? Sou muito feliz no momento que eu estou, não reclamo, até essa questão de reclamar, cara, a gente tem que se educar diariamente. E quando eu comecei a empresa, esses vários problemas, rapidinho eu xingava aqueles nomes, que nem vou falar aqui e tal. Aí teve um dia um cliente amigo meu, conversando com ele, eu estressei e tal, e xingando lá e tal, e ele me ouvindo no telefone e ficou calado. Aí um dia eu fui na empresa dele e falei assim, cara, por que você está xingando? Eu falei, até esse cliente meu, hoje ele faleceu tem mais ou menos um ano, eu chamava José Eurípides. Ele falou, cara, por que você estava xingando? Eu falei, não, Zé, eu estava estressado, é muita coisa dando errado. Ele falou, cara, não vai resolver. Calma, que as coisas se resolvem bem melhor se você não xingar. E uma semana depois eu estava conversando com uma cliente minha, ela falou que estava muito estressada, ela foi numa psicóloga, a psicóloga falou para ela, olha, tudo que você joga para o mundo devolve para você. Então, se você joga raiva, ódio, o mundo vai devolver isso aí para você. Eu falei assim, cara, então eu vou evitar. Na hora que eu ia xingar, eu falei, não, eu não vou xingar. Eu vou procurar resolver
sem xingar. E eu via que as coisas começou a resolver bem melhor do que se eu tivesse estressado. Entendeu? Às vezes chegava lá de manhã, máquina dando BO, computador dando BO, tal. E em vez de eu xingar, eu falei, não, peraí, vamos mexer aqui, tá, vamos organizar aqui e tal. Tava 10 horas da manhã, tava tudo funcionando, tudo ok. Sem precisar de eu xingar, sem precisar de eu estressar o pessoal que trabalha comigo, sem precisar de eu causar aquele clima ruim. Então eu percebi que hoje, se fala assim, Wagmar, o serviço deu tudo errado. Beleza, vamos tirar tudo, fazer de novo. Cara, não vai, vou tomar um prejuízo? Vou, mas não vai adiantar você, não sei o que, mas que bosta, tal. Não, vamos precisar aprender com aquele erro, onde a gente errou, aqui. Então a gente não vai errar mais aqui. Vamos consertar esse erro, mas vamos resolver e pronto. Sim, porque tanto que no calor do momento, né, a gente às vezes é um fator que nem depende de você e causou todo aquele transtorno e você tá no calor do momento, tá nervoso, você acaba ficando cego para achar a solução. Então, se você não se acalmar, olhar por fora, falar assim, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo e vamos resolver. E, tipo assim, porque problema tem em todo lugar. Então, lá na fase de imprimir, a gente também enfrenta alguns problemas. Então, nós lá, a gente faz o seguinte, vamos resolver. Resolve o problema do cliente, depois a gente identifica a causa e vamos procurar uma solução para não se repetir. Então, o mais correto é isso mesmo que você está fazendo. Trabalhar com calma, então você consegue pensar mais, até você consegue resolver aquele problema mais fácil quando você tem uma determinada tranquilidade, né? Aí, assim, hoje, cara, o que eu fico mais, assim, elogiado, o que eu fico mais, assim, falo assim, pô, cara, que legal. Uma empresinha que começou dentro de um quartinho e uma varanda. E hoje a Cabral Sign ela já tem um nome legal. Hoje nós já somos homologados por empresas multinacionais. Hoje a gente tem um respeito dentro da cidade. Onde você fala assim, a Cabral Sign. O cara fala, não, que o povo lá é mala. Não tenho inimizade com nenhum cliente meu, cara. Todos os clientes que eu atendi, nunca dei prejuízo para ninguém, entendeu? Eu prefiro eu tomar prejuízo do que te dar prejuízo. Não tem aquele negócio de eu encontrar um cliente ali e ter que esconder dele. E assim é com o fornecedor, assim é com o pessoal que trabalhou comigo. Entendeu? Então, se você procurar ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, as coisas vão, cara. As coisas vão. Pode ser devagar? Sim. Pode ser que não seria aquilo que você esperava? Sim. Mas as coisas engrenam. Eu acho que é mais fácil quando você tem nome, quando você tem respeito, quando você tem uma postura, do que quando você exclui isso daí e tentar resolver de outra forma. Então, hoje, graças a Deus, assim, todo esse momento, cara, porque eu comecei a trabalhar, Max, com 12 anos, eu já juntei lata, eu já juntei esterco para vender, entendeu? Já catei papelão na rua para vender, já trabalhei ali, que eu moro no Tubalina, então tem um bairro ali que antigamente era o bairro dos ricos, hoje não é tão mais, que é o Cidade Jardim, que era só... Então eu fui para lá, lavava com 13 anos, eu já trabalhava lá de lavar passeio, aguar as gramas, entendeu? Então até a gente ia procurar serviço, tinha um amigo meu que ele queria, mas ele era muito... Assim, né? Aí a gente parava, tocava na cara e falava assim, você tá precisando de alguém para lavar o passeio, aguar a grama, cuidar dos cachorros, né? Aí tinha um colega meu, ele batia lá, na hora que a mulher atendia, ele, moço, tá precisando de alguém para lavar a grama, aguar o passeio lá? Tô travado. Então, cara, eu desde os meus 12 anos eu trabalho, graças a Deus meu pai nunca deixou faltar um nada dentro de casa. Como diz, arroz, feijão, carne, eu comi minha vida toda, mas eu tinha aquela vontade desde moleque assim, cara, eu quero ter um dinheiro para comprar o meu chocolate, quero ter um dinheiro para comprar minha bicicletinha, entendeu? E assim as coisas foi. Trabalhei na Cidade Jardim, e depois um cara que eu trabalhava para ele, tinha um restaurante, ele me chamou para ir trabalhar de garçom no restaurante dele, aí eu fui trabalhar. Aí lá nesse restaurante que eu conheci o Lorival, que o Lorival era cliente lá, o dono da Art Screen. Aí o restaurante ia fechar as portas, o Lorival foi e me chamou para ir para Art Screen, trabalhar lá. Então, assim, eu desde novinho, cara, sempre trabalhei. E hoje, às vezes eu olho assim e falo, cara, eu nunca imaginava que eu ia chegar num patamar hoje que eu tô. Entendeu? Porque eu não sou um cara de muitas ambições. Falo, não, eu quero... Não. Eu sou um cara assim que, se eu tiver uma vida boa, um carrinho legal para andar, para mim já tá bom. Então, hoje eu tenho uma vida muito boa. Simples, mas muito boa. Então, eu acho que é isso daí que a gente deve privar na vida da gente, né? Que é família, honestidade, trabalho, competência. As coisas vão engrenando.
Então eu tenho só a agradecer mesmo toda essa época que eu passei aí, minha época de art screen, que eu aprendi muito naquele balcão, que me serve até hoje, entendeu? Que eu tenho clientes hoje que foi da época que eu conquistei lá na art screen, entendeu? E desde quando eu saí de lá, o meu crescimento foi assim, esses 10 anos eu cresci 30, entendeu? Em todos os aspectos. Muito bom mesmo. Não, e, tipo assim, é sempre bom a gente ver que as coisas estão acontecendo e o crescimento de cada um. Por exemplo, nesse decorrer todo, por exemplo, como que você conseguiu adquirir conhecimento? Você teve algum suporte? Por exemplo, você trabalha na ArtScreen. Lá você tinha algum suporte para algum treinamento para você melhorar na sua profissão, alguma coisa assim? Ou depois que você saiu de lá, você buscou isso? Mas eu tive na art screen, eu fiz mais ou menos uns 3 cursos de venda, que para mim foram muito importantes. Coisas que falaram lá, coisas pequenas, mas sabe aquelas coisas pequenas que você fala assim, "Ô, cara, isso aí serve para mim, isso aí é interessante, isso aí é um aprendizado." Então eu fiz uns 3 cursos de venda. Por exemplo, um curso de venda que uma mulher me falou, e eu guardo isso até hoje, ela sempre fala o seguinte, que o cliente, ele compra benefícios. Quanto maior benefício você passar para o seu cliente, menor vai ser o preço. Ela dava exemplo. Por que, por exemplo, às vezes um center shop vende uma camiseta a R$ 100 e a mesma camiseta, numa lojinha lá do bairro, ela é 50, ela é 40. É porque no center shop tem estacionamento para o seu veículo, você entra lá no local, é um ar-condicionado, não tem perigo de você estar passando com a sua sacola lá e uma pessoa vir e te assaltar, tem o status de você estar ali. Então são tantos benefícios que um shopping te dá que às vezes você paga aquele valor mais caro. Você vai lá com com o seu filho, você vai pagar um sorvete para ir lá, para ele tomar um sorvete, vai ser um passeio também, não vai ser só uma compra de um produto, vai ser um passeio. Então são tantos benefícios que o preço vai ser solvido. Entendeu? Não é só preço que o cliente quer, ele quer benefícios também. Então são várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e pegando com o tempo que vai servindo disso daí. Aí o que ocorre, cara? Eu sempre, desde a época da Art Screen, eu sempre fui muito curioso, assim, de olhar para as empresas, olhar para os empresários. E uma coisa que eu aprendi, que até quando eu estava na faculdade, eu li um livro que chama O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Ele falava o seguinte, o que foi o que é esse livro? Foi escrito lá em 1500, um rei, ele chamou um amigo dele lá para ir no aniversário dele. Aí esse amigo dele pensou o seguinte, cara, o que eu vou dar para um rei de presente? Joia, ele tem. Cavalo, ele tem. Roupa bonita, ele tem. Tudo ele tem. O que eu vou? Queria dar alguma coisa que ele não vai ganhar. Ele pensou, vou fazer o seguinte, eu vou escrever um livro contando a história de todos seus antecessores, as vitórias e derrotas que eles tiveram, o porquê daquilo, e vou passar para ele. Que aí, baseado nas vitórias e derrotas de seus antecessores, ele vai conseguir fazer um reinado melhor. É um livro de lá de 1500, cara, mas se um dia você tiver a oportunidade de ler, é um livrinho pequeno, assim. Se você colocar nos dias de hoje, ele serve até hoje para isso daí. Então ele fala o seguinte, olha, se você quer ter algum tipo de êxito, olhe os exemplos a serem seguidos e a não serem seguidos. Então eu sempre procurei olhar pessoas e falar assim, cara, uma coisa é inveja, Max. Uma coisa é você falar assim, o Wagmar tem esse carro aí. Não, cara, ele não merece isso não. Por que ele tem e eu não tenho? Ele conquistou isso muito rápido. Não, outra coisa é você olhar e falar, cara, eu queria ter um carro igual esse do Wagmar. Mas que tipo de postura que ele teve, que eu quero ter também para amanhã ter um tipo de vida igual esse? Então, eu olho para pessoas, para empresários, para homens, seja um vizinho meu, seja um parente meu, um cliente meu, uma pessoa, qualquer outra pessoa, para ter exemplos a serem seguidos e não ser seguidos. Se eu vejo um cara que está lascado, eu falo, peraí, o que ele fez que eu não quero fazer, não? Que eu não quero estar igual ele, entendeu? Pô, agora olha um cara que o cara tem uma postura, o cara tem uma diferença comparada às outras pessoas, cara, que tipo de postura que ele está adotando? Qual que foi a história de vida dele?
Tá sempre observando, né? Eu quero seguir. Então, você vai pegando exemplos a serem seguidos e não serem seguidos. E no período que eu estava na Artscreen, eu fiz muitas visitas. E conversava com muitos clientes ali no balcão. Então, eu fui pegando, cara, exemplos que eu sigo até hoje, que eu tenho que seguir dentro da minha empresa e que eu não devo seguir dentro da minha empresa. O que eu percebo, cara, hoje, Max, é mesmo dentro da comunicação visual, como fora da comunicação visual. Se você for abrir uma padaria, um supermercado, uma borracharia, não interessa. Para mim, primeira coisa que você tem que ter em mente, se um amigo seu te fala assim, cara, eu estou pensando em abrir uma empresa, o que você acha? Primeira coisa que eu acho que eu tenho que perguntar pro cara, sua administração, como é que é? Na sua casa. Você ganha 2.000, beleza, sua esposa ganha 2.000, beleza. Suas contas estão em dia? Seu cartão você tem pagado todo dia, 2, 3 dias antes de vencer, água, luz, telefone, está tudo em dia, supermercado está tudo ok. Como é que é a sua administração com o seu dinheiro dentro da sua casa? Porque na época que eu dava aula, cara, eu sempre falava pro pessoal o seguinte, gente, a forma de você administrar a sua casa, a sua empresa, uma cidade, um estado, um país, é a mesma coisa. A espinha dorsal é o quê? Aquele fórmula mágica, né, que muita gente não consegue. Gastar menos do que ganha. Fala assim, cara, mas isso aí todo mundo sabe. Cara, mas é muita gente que não pratica. Uma coisa é saber, outra coisa é pôr em prática e exercer isso, né? Então, se você é um cara que é assalariado, não interessa se você ganha bem ou mal, cara. Você sempre tem que viver com o seu salário. Você é um cara assalariado, você não paga cartão só o mínimo. Paga conta de energia, quando tá perto de cortar, você vai lá e paga. Cara, como você vai abrir uma empresa? Você não tem administração, entendeu? Você não sabe administrar a sua casa. Como é que você vai administrar uma empresa? Entendeu? Depois disso, cara, administração, eu acho que vem o trabalho. Cara, eu vejo muitas pessoas, Max, abrir empresas, não só no nosso ramo, como em outros ramos também, que o cara tem aquela ilusão. Cara, eu abri uma empresa, agora é trabalhar pouco e ganhar muito, entendeu? O cara abre uma empresa, ele quer chegar 9 horas, ele quer ir embora 4 horas da tarde, ele quer fechar sábado e domingo. Eu mesmo montei uma empresa para não trabalhar quando eu montei. Só que eu tinha ciência disso. Eu montei uma empresa, não tinha ambição de ganhar dinheiro. O que eu queria era sossego. Então eu trabalhava, fazia garantia o meu mês e depois me folgava, curtia, porque eu não queria Não, é uma postura. Eu sempre respeito o seguinte, eu acho que não existe postura certa ou errada. Por exemplo, te dar um exemplo básico. Minha esposa trabalhava em uma empresa e tinha um rapaz lá que já tinha uns 15 anos de empresa. Ele trabalhava lá no estoque. Existia o gerente lá do estoque. Aí o gerente saiu e, tipo assim, vamos supor, aleatório hoje, um gerente ganhava 4.000 e ele ganhava 1.500. Aí chamaram ele e falou, cara, você está lá há muito tempo, você sabe tudo lá, o gerente saiu, a gente vai te passar para gerente, que aí você vai melhorar seu salário. Tá? Ele falou, não, contrata outro, coloca aqui, eu não quero não. Deixa eu quietinho onde eu estou. Pegar os B.O. que o gerente pega, né? Aí fala assim, pô, ele tá errado. Não, cara, ele já tinha adequado a vida dele àquele valor ali. Era o que ele queria para a vida dele. Entendeu? Eu falei, cara, eu vou ter mais dinheiro, mas eu vou perder muito sossego. Eu chego ali e faço. Eu já vi algumas pessoas que trabalham em empresa até multinacional, falam, não, Wagmar, lá quanto mais você cresce, mais perto do facão você tá. Então, já tive proposta para subir, eu não quero, deixa eu quietinho aqui. Entendeu? Então, você não pode julgar ela que ela está errado. Agora, essa pessoa só não pode amanhã te reclamar, falar, eu queria. Não, cara, é a sua postura. Você quis ficar fez a escolha, aqui. Né? Isso, você fez a sua escolha, entendeu? Então, aí quando você vai abrir uma empresa, não tem como, cara, você prosperar a sua empresa, você crescer ela, você fazer o negócio acontecer, se você não tiver muito adequado ao trabalho. Entendeu? Tem gente que abre restaurante para fechar no horário do almoço, entendeu? Então, não dá. Tem cara que abre um disque bebida e quer fechar no final de semana, entendeu? Tem cara que abre um açougue. Teve um dia, minha sogra falou, o fulano ali... Eu passei, por que o pessoal tá fechado? Quebrar? Não, lá eles não abrem nem na segunda nem na terça. Eu falei, olha, daqui uns dias eles não vão abrir dia nenhum. Cara, passou pouco tempo, fechou. Como é que você abre um açougue numa vila que aquela senhorinha vai lá comprar todo dia, aí você vai fechar numa segunda e numa terça?
dá, cara. Então não abre, entendeu? Então, Tem gente que não tem a visão, né? isso. Então, agora, assim, quando você já tem tem 20 anos de empresa, você já tem um gerente bom que toma conta lá para você fala, eu trabalhei demais, agora eu vou passar, fazer igual o Henrique Manderite, deu sexta-feira, meio-dia, quem fez, né? Beleza, mas você já ralou pra caramba, Sim. cara. No início não dá para fazer aquilo dali. Agora, quando você já tem um gerente bom, você já tem uma equipe ali e tal, e você já ralou pra caramba, você começar a frear, mérito seu. Mas no início não tem como. Entendeu? Aí depois, cara, que você tem a administração, você tem o trabalho, aí eu acho que vem a questão da honestidade, ô Max. Para mim, assim, é uma qualidade, uma das melhores que a pessoa tem. Eu só estou onde eu estou graças à honestidade. E eu acho que ela entra na frente de todas as outras. Eu acho que começa com ela. Eu acho que é uma complementando o outro. Eu acho que nenhuma fica sem a outra, né? Não fica, mas tipo assim, cara, por mais ruim que seja o cenário, se você é uma pessoa honesta, mais cedo ou mais tarde você vai ser visto. Então, tipo assim, por mais que você possa estar no fundo do buraco, você fala, cara, nossa senhora, eu não merecia estar passando por isso. Mas se você mantém a sua integridade, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser recompensada, você vai ser visto e aquela situação vai ser revertida. Pra você ter uma ideia, cara, vários exemplos assim, de honestidade, por exemplo, quando eu comprei minha máquina, eu estava imprimindo com um rapaz e aí quando eu comprei minha máquina, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e falei, ô Eduardo, quanto que eu tô te devendo? Tanto. Eu falei, cara, tá aqui, cara, eu não vou usar mais o seu serviço, que eu comprei uma máquina agora, mas eu te agradeço por tudo. Beleza, a gente continuou amigo. Passou mais ou menos 6 meses, ele resolveu fechar a empresa dele. E ele atendia uma multinacional aqui em Uberlândia. A pessoa falou, cara, você precisa indicar alguém pra gente, porque a gente precisa de tal alguém. Ele falou, não, então você vai ligar pro Wagmar, fala que eu pedi para você ligar para ele vai vir aqui e ele vai atender vocês. Você acha que se eu tivesse dado calote nele, e essa empresa, eu atendo ela até hoje, entendeu? E é um dos meus principais clientes lá na loja. Então, se eu tivesse sacaneado com ele, ele teria me indicado. Jamais, Entendeu? jamais. Meus concorrentes me indicam os clientes. A Fácil mesmo já me indicou cliente lá. Meus fornecedores já me indicaram cliente. Por quê? Acredito que eu não vou sacanear, que eu não vou sujar. Então, quando você tem um nome bom, quando você tem, principalmente, uma honestidade, cara, as coisas fluem melhor. Até um dia um rapaz me deu um exemplo e eu achei muito interessante. Ele falou, Wagmar, o cara que não é honesto é a mesma coisa um cavalo com a corda curta. Ele vai pastar ali, às vezes 30 centímetros para frente tem a grama verdinha, mas ele não vai conseguir chegar lá. Parece que Deus é tão justo que vai deixar ele só pastar ali. E eu vejo, cara, no período que eu estava na Art Screen, ver clientes que às vezes não eram honestos, o cara quando você liberava um crédito para ele pagava só depois daquela luta. Cara, os caras não engrenavam, você não mas via isso aí, por prosperidade. exemplo, isso aí é uma coisa que, inevitavelmente, deve acontecer com você até hoje, né? E você falando assim, a gente percebe que você é um cara bem analítico. Você analisa bem a situação, você é observador, você nessa trajetória toda sua, com todas essas mudanças que está tendo, porque, que nem você falou, você fez até um TCC, não foi? Isso, Falando sobre monografia. a monografia sobre a mudança do manual para o industrial, e hoje em dia a gente também está em outra mudança, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial, a gente está passando por mais uma mudança. Como que é esse cenário para você? Porque você viu empresas nascendo e morrendo. Você tem, tipo assim, não só viu, você participou, porque muitas dessas empresas você atendeu, muitas dessas empresas você fez amizade. O que você pode falar, tipo assim, o que você conseguiu aprender observando esse movimento? Ô, Max, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: primeiro, a pessoa ela tem que ter humildade, igual eu te falei, humildade, trabalho, administração, para ter uma empresa. Tem pessoas que são extremamente trabalhadoras, mas não têm administração nenhuma. Tem pessoas que às vezes têm uma administração
mas não tem trabalho. Tem pessoas que têm administração, tem trabalho, é uma pessoa trabalhadora, mas não é uma pessoa honesta, entendeu? Uma coisa eu te falo, todas as empresas aqui de Uberlândia que eu já vi fechar, nenhuma foi por falta de cliente. Nenhuma fechou, ó, Wagmar, a gente está fechando porque não está tendo serviço, tem uma semana que o pessoal está parado. Não conheço nenhuma. Todas as empresas de Uberlândia que fecharam, a principal razão chama-se administração. O nosso ramo, cara, ele tem a questão seguinte, que você lida muitas vezes com um volume alto em dinheiro. Às vezes você pega um serviço de 10 mil, só que aqueles 10 mil, seu mesmo, é 2.500. Só que aí você fecha cliente, pega 50%, pega 5 mil. Aí termina o serviço lá, pega mais 5 mil. Só que, novamente eu te falo, seu é só 2.500. Mas você pega e acha, não, os 10 mil é meu, entendeu? Aí você começa a desviar dinheiro. Até eu lembro direitinho, quando eu comprei a minha segunda máquina, tem um rapaz que trabalha com o Giovanni, que arruma a questão das placas lá, ele tem um nome diferente. Eu não vou falar isso, não. Isso aí é segredo de Estado. Ah, certo. Então, ele chegou lá para ver o negócio da máquina para mim, falou assim, cara, você é a primeira pessoa que compra a primeira máquina e depois a segunda. A maioria das empresas que eu vejo, compra a máquina e depois uma caminhonete. Entendeu? Então, a pessoa, às vezes, o dinheiro, ela se empolga com o dinheiro muito fácil, aí ela começa a deixar a empresa dele. O próprio Giovanni falou que, às vezes, ele chega em empresa, a máquina está com cabeça riscando, está com maior problema, e a caminhonete zero está lá na frente. Ah, é errado, então, ter uma caminhonete? Não, cara. Você está trabalhando, é mérito seu, você amanhã tem uma caminhonete, tem um rancho, tem uma casa boa, só que você tem que saber a hora de ter isso daí. Entendeu? Um cliente mesmo falou uma coisa e depois o dono da van, eu ouvi ele falando isso também, que a empresa tem que ser rica de um dono pobre, entendeu? Se for ao contrário, cara, se sua empresa estiver bem, Max, você pode estar morando lá no último bairro de Uberlândia, numa casinha meia água. Dentro de pouco tempo, a empresa vai te proporcionar, você está morando numa casa boa, aqui próximo à área central, tem um carro bom, mas você tem que esperar esse momento. Agora, se você quiser morar num condomínio fechado, com caminhonetona e a sua empresa ruim, cara, daqui uns dias você vai lá para Meia Água, no último bairro da cidade. Então, não é errado você ter as coisas. O errado é você ter antes do tempo. Entendeu? Tem gente que eu vejo que a empresa já é antiga, cara, que tem 10, 15 anos de mercado. O cara não tem nada de capital de giro. O cara ele faz o seguinte, ele tem um boleto para pagar dia 13, ele tem um recebimento para dia 12. Se o cara não pagar ele dia 12, ele não paga o boleto. Entendeu? Ele não tem aquele dia e fala, não, dia 12 o cara não me pagou, não, vou pagar o boleto dia 13, esse cara do dia 12, ele pagou o boleto dia 16, eu reponho esse dinheiro. O cara não tem. Isso, cara, chama-se administração. É o cara ter um pouquinho de dinheiro no caixa, o cara não esgotar a empresa tudo que ele quiser, saber que a empresa ela vai te dar, mas você tem que saber o tempo dela. Tudo isso aí, se o cara não tiver em mente, cara, igual volto a te falar, todas as empresas de comunicação visual que quebrou em Uberlândia foi por falta de administração. O cara, às vezes, ele cresceu, ele se empolgou com aquele crescimento. Tem uma regrinha que você pode ver que tem muitos assim. O cara ele começa a crescer, ele compra a caminhonete, depois o rancho, depois a lancha. Aí, meu amigo, depois... Antes da caminhonete, aí ele troca de mulher, troca de mulher, aí compra o rancho, a lancha, aí quebra, entendeu? Então, infelizmente, temos muitos exemplos desse daí, entendeu? Por quê? Porque o cara se empolgou com dinheiro. Aí, eu sempre falo assim, lá na sua casa, se você chegar hoje, tiver um arrozinho, feijão, tomate e uma asinha de frango, você janta, beleza e pronto. Mas você não vai pro rancho para comer asinha de frango, cara. Entendeu? Você vai pro rancho para comer contrafilé assado, picanha e tal. Gasto.
é muito gasto. Novamente falo, é errado? Não, cara. Se você tiver condições, parabéns, mérito seu. Mas você tem que saber a hora. Você não pode deixar, por exemplo, de pagar a Reila Shop, de pagar outras empresas, para usufruir de alguma coisa supérflua, de ir para bar, para viagens que não tem necessidade. Primeiro é a sua empresa, cara. Eu já até falei, cara, eu prefiro eu, minha esposa e meu filho comer miojo lá em casa, mas eu tá certinho com meus funcionários, com meus fornecedores, com meus clientes, do que a gente tá lá na churrascaria e você chegar lá e falar, olha, Wagmar, dinheiro para comer carne assada você tem, para pagar lá nós não tem não, né? Então, cara, eu não. E tem pessoas, cara, que vivem uma vida de rei aí e tal, e você vai ver, o cara tá com um nome protestado, tá com um nome sujo, às vezes funcionário já entrou na justiça contra eles. Cara, esse não é o caminho. Entendeu? E é uma regrinha básica, Max. Você pode ver todas as empresas de comunicação. E não é só comunicação visual, não. É padaria, farmácia, supermercado. Todas as empresas que entraram em crise, o cara começou a desviar dinheiro antes do momento. Entendeu? Às vezes nem percebeu o que estava desviando. Às vezes a falta do conhecimento de fazer uma gestão, de fazer uma administração do dinheiro causa isso, né? Porque, que nem você falou, o cara fechou um serviço de 10 mil, ele ilude e acha que os 10 mil é o dinheiro dele, e não é. Ele tem que arcar com todas as despesas fixa e variável. Então, depois que ele tira tudo isso, ele ainda tem que tirar uma margem de lucro para a empresa e só depois tirar a contribuição. Então, às vezes, a pessoa ela furta a si mesmo por falta de conhecimento. Isso. E hoje esse problema torna-se mais grave que a questão de administração, Max, porque hoje em qualquer ramo, se você for abrir uma loja de roupa, uma loja de sapato, uma padaria, uma farmácia, um disque bebida, tudo tem muito em Uberlândia. Qualquer ramo que você for hoje, você vai enfrentar uma concorrência muito grande. E essa concorrência grande faz o que hoje, cada vez mais, está diminuindo a margem do empresário. Ainda mais nesse momento que a gente está hoje, com a falta de mão de obra que está tendo no mercado, com isso há uma valorização de mão de obra. Então, antigamente, às vezes você contratava, por exemplo, um serralheiro, com 2 mil você contratava um serralheiro bom. Isso, vamos pensar assim, há uns 5 anos atrás. Hoje, serralheiro já está te valendo 4 a 5 mil. Entendeu? Então, hoje, a mão de obra do serralheiro, do adesivador, do impressor, de todo mundo, está sendo valorizada. Então, o cara que é empresário hoje, a margem dele tem diminuído. Então, se ele não tiver um cuidado muito grande com esses dinheiros que vão para o ralo, o que eu já vi conversando com o cliente, já percebi, cara, tem cara que ele faz um serviço, ele pega 3 cheques, aí já vai lá no agiota e troca o cheque. O agiota de cada cheque, do primeiro cheque ele cobra 10%, do segundo 20%, do terceiro 30%. Acabou o dinheiro. O cara, ele passa um cartão aqui, você compra um negócio lá dele fez um banner lá com ele, 10 banners lá, deu R$700, por exemplo. Aí ele passa aqui no crédito, ou seja, 30 dias. Aí daqui 5 minutos ele já vai na operadora e pede antecipação. Então, além daquela taxinha que a operadora cobra dele, ela vai cobrar mais aí uns 5, 6% de antecipação. O cara, ele te faz um boleto para uma loja, que ele fez um serviço, assim que ele emite boleto, ele vai lá no banco e desconta o boleto. O banco novamente vai cobrar 10% dele. Então, o cara, ele desconta boleto no banco, ele leva cheque para o agiota, ou então desconta esse cheque no banco, ele pede antecipação de cartão. Cara, aquele lucro dele que já está reduzido vai ser menos reduzido ainda. Teve um dia eu estava conversando com um cliente meu e a gente foi fazendo umas contas assim aleatórias. Por ano, ele quase paga um carro assim, popular bom para juro, para coisa. Ou seja, ele dá um carro por ano, um carro que às vezes, se ele quisesse trocar de carro todo ano, ele melhoraria, excelente carro. Mas ele dá isso daí pessoal. Então, hoje, a gente que trabalha já com uma margem pequena, se você ainda for deixando esses dinheiro aí pro ralo, cara, não vai. E o que acontece na sua empresa? Você vê a sua empresa movimentada, você vê muito serviço, você vê aquela equipe boa, todo mundo trabalhando e tal, e chega no final do mês e fala assim, peraí, o que sobrou para mim? Aí você vê que não sobrou aquilo esperado. Mas por que não sobrou aquilo esperado? Hoje, Max, dentro de uma empresa,
até hoje mesmo eu estava conversando com um funcionário meu, a gente estava debatendo questão de valores de troca de lona, o que poderia fazer, o que não poderia. Aí eu estava falando para ele, cara, hoje numa empresa existe tanta variável no custo de uma empresa, se você não considerar essa quantidade de variável, cara, causa aquela ilusão seguinte, pô, eu peguei o adesivo lá da Fácil, por exemplo, paguei R$ 30 no adesivo, vendi dinheiro por 60, cara, eu ganhei 100% no adesivo, 30 conto. Não, cara. Isso é falta de conhecimento. Aí você vai pagar água, luz, telefone, aluguel, contador, direito de funcionário. Quem foi lá buscar? Quem foi lá... São tantas variáveis. Hoje, por exemplo, tem um negócio lá que a minha esposa esse dia estava me contando. Por exemplo, eu tenho adesivador 1, 2 e 3. Se eu contratar mais um adesivador, vai ser o adesivador 4. Isso quando você vai registrar lá. Para eu colocar o 4, eu tenho que ligar lá no pessoal que faz os exames médicos e pedir uma nova categoria. Essa nova categoria é R$ 150, que eles cobram só para acrescentar isso aí. Então, vai R$ 100, vai 50, vai... hoje o governo é aquele sócio seu que ele chega para você e fala, cara, eu vou ser seu sócio. Imagina eu te fazer essa proposta. Fala, eu quero ser sócio da Fácil, só que é o seguinte, eu quero 10% só do lucro. Não quero dor de cabeça, não quero problema, não quero nada. Eu quero chegar lá dia 30, 6 horas da tarde. Quantos 6 Qual que foi o lucro da Fácil? A Fácil lucrou X. Não, me dá meus 10% aí que eu vou embora. Essa é a sociedade que eu quero te propor. Então, essa é a sociedade que o governo hoje propõe. Ele te pega 10%, te pega 15% do lucro, não quer saber de dor de cabeça, de prejuízo, de nada. Então, hoje são tantas coisas, são tantas variáveis, Max, que a gente tem que pagar, tem que... Se você retirar o dinheiro antes da empresa, se você não se atentar a esses custos aí, entendeu? Se você não se preocupar com o dia a dia, cara, ou você quebra, ou você fica 20 anos de empresa aí, e você olha, eu vejo empresários aí, cara, eu falo, cara, como é que esse cara continua? Porque eu acho que não é vergonha, Marcos. Amanhã eu fechar a loja, bater lá na porta da Fafa, ô Caio, ô Max, não deu certo lá, cara, eu fechei. Você está precisando de gente aí para trabalhar? Eu estou precisando trabalhar. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma. Se amanhã precisar, sem problema. O que eu não vou fazer é deixar amanhã, vamos supor, imprimir alguma coisa lá com você e você ter que ir lá na porta da minha loja bater e falar, Mar, cara, a gente abriu crédito lá para você, cara, confiou em você e você não pagou. Mas... Não, isso aí eu jamais. Entendeu? Ou a Hale me cobrar, ou qualquer fornecedor me cobrar, isso aí eu não aceito para mim. Mas amanhã, se precisar de fechar a empresa, trabalhar de novo em alguma empresa, beleza, deixa que eu mantenha meu nome. Aí eu vejo, tem cara que tem empresa, cara, e você olha os últimos 5 anos dele, cara, ele não teve prospecção financeira nenhuma. Não teve nenhum crescimento, continua, né? com carro velho, ele continua com nome sujo, ele continua com aquela dificuldade. Tem um cliente meu, cara, ele tem uma empresa, ele imprime lá comigo. Cara, toda vez que ele vai conversar comigo, só chora. Mário, tá ruim, não sei o que tem. Eu já aconselhei ele. Entendeu? Teve uma vez, ele chegou para mim e falou, Mário, eu tô com 5 serviços, tá tudo atrasado. Eu falei, cara, faz o seguinte, pega um e resolve tudo, deixa os outros 4 xingar. Aí terminou aquilo, você pega o outro, até você finalizar. Mas não adianta, cara. Aí, esse é um cara assim que você vê os últimos 5 anos dele, cara, é aquela peleja diária, Max. E só que aí o cara ele não se atenta e fala assim, cara, peraí, tá errado. Não para poder analisar o que está acontecendo e mudar, né? Isso, porque não é possível, Max, que você tem, você trabalhando na Fácil, a sua esposa trabalha, tem 5, 6 anos vocês dois trabalhando, vocês não teve nenhum problema sério de saúde. Aí vocês olham, o seu cartão está atrasado, a prestação da sua casa está atrasada, aquela peleja danada, vocês dois param e falam assim, cara, tá errado. Onde que tá errado? Será que vocês ainda acham que vocês estão certos, cara? Será que tem muitas empresas de comunicação visual que tá com título protestado, que não tem nome para comprar em fornecedores aí, entendeu? Que tá com funcionário salário atrasado. Será que eles acham que eles acham que estão trabalhando de uma forma certa? E eles não param para pensar nisso. Quando eu trabalhava na Artscreen, às vezes eu ligava para cliente, dia 25, 26, às vezes para cobrar.
O cara fala assim, não, Wagmar, essa semana não tem jeito, porque é semana de pagamento de salário, então eu tenho que ver aqui onde eu vou arrumar aqui. Cara, o salário do funcionário, você pensa nele durante o mês todo. Não é faltando 3 dias. Entendeu? Que você, não, eu tenho que arrumar. Mesma coisa de você é comissionado. Então, se você tem uma conta pro final do mês para pagar, você já começa a pensar, aqui eu não vou gastar mais não, porque eu tenho essa conta aqui para pagar. Você não vai pensar 3 dias e falar, não, agora eu tenho que vender, cara, eu tenho uma conta para pagar amanhã, então tem que vender. Então, isso aí, cara, novamente, é planejamento e administração, cara. Tem muita gente que tem conhecimento, tem muita gente que trabalha até 10, 11 horas da noite, Max, mas não tem administração. E o cara não para olhar isso dentro da comunicação visual. O cara não para olhar dentro da empresa dele, a postura dele, o que ele está fazendo de errado. Ele coloca culpa no Lula, ele coloca culpa no Bolsonaro, ele coloca culpa no Zema, coloca culpa no Odelmo, entendeu? Ele ajuda tudo, todo mundo é culpado, mas ele não, entendeu? Ele tá Tudo certo. que ele tá fazendo tá certo. Entendeu? Então, assim, uma outra coisa que eu vejo muito na comunicação visual, Max, se você for ver aí, a maioria das empresas de comunicação visual em Uberlândia que cresceram, infelizmente, elas quebraram. Entendeu? Tem vários exemplos. O que eu percebo muito? Chama-se equipe, cara. A minha empresa é uma empresa pequena, então ainda consigo ter um acesso de uma boa parte dela. Agora, o cara que já tem uma empresa grande, que tem lá um quadro lá de 40, 50 funcionários, principalmente quem trabalha com montagem, que tem lá 5, 6 equipes, aí tem um cara lá em Salvador montando uma fachada de uma loja, tem uma aqui em Uberlândia, tem um lá em Uberaba. Então, você não tem esse controle. Não adianta você falar que tem controle, que não tem controle. Entendeu? Então, eu já percebi muito que quando o cara cresce, essa falta de controle, essa equipe que às vezes ele vai arrumando, que são pessoas que começam a sacanear com ele, isso aí vai minando o lucro. Se a pessoa não se preparar e fazer uma gestão bem amarrada, porque por mais você pode ter montar a equipe, mandar para cada lado, mas você tem que ter uma gestão muito bem amarrada e orquestrar ela de forma bem harmônica. Tipo assim, é igual uma orquestra mesmo. Cada um tem a sua função e por isso que tem que focar no que você falou, a honestidade. Então, se você tem uma equipe onde os seus gestores, você pode confiar e ela vai entregar resultado, aí tipo assim, eu acho que consegue reverter isso. O problema é, algumas dessas empresas que estão fazendo errado, estão pecando nisso. Às vezes não estão valorizando o profissional que está lá para gerir, entendeu? E deixando escapar o problema, porque as pessoas vão acabar fazendo coisa errada e não vai nem perceber. Isso, cara. E a questão é o seguinte, Marcos. Quando você vai calcular um orçamento, por exemplo, você calcula um orçamento de uma fachada lá em Uberaba. Então você pensou o seguinte, vamos supor, dentro do seu planejamento, não, o cara vai lá na segunda-feira, eles vão ficar lá no hotel, então eles vão vir e voltar, em 2 dias eu faço. Só que quando você não tem uma equipe certinha com você, tudo, quando você vê, cara, já está no 4º dia. Teve um cliente meu que ele pegou um posto de gasolina para fazer, ele calculou 2 dias, isso ele me contou. Eu falei, mano, eu calculei 2 dias, o pessoal lá ficou lá 3 dias, voltou, depois eles tiveram que voltar lá mais um dia, voltou, foram lá de novo, voltou. Agora eu estou indo lá a 4ª vez, porque eu não aguento mais. Eu tenho que chegar lá e terminar, porque eu não aguento mais mandar essa equipe para fora. Chegar lá, aí não tá tudo ok. Chega aqui o cliente, mas aí esqueceu. Então eu tô indo para lá, finalizar, chamar o proprietário. Tem mais alguma coisa? Olha aqui, tá ok? Tá. E vim embora. Ou seja, uma coisa que ele estava pensando para 2 dias, cara, ele já estava na 4ª ida. E quando vai, é combustível, hospedagem, alimentação, hora extra. Então, tudo isso daí. Tem um cliente meu, cara, ele me contou, ele pegou um serviço grande fora, ele pegou um serviço na época tem mais ou menos 1 ano que ele me contou isso, um serviço de 150 mil, ele falou, Wagmar, eu fiz as contas tudinho, eu ia gastar mais ou menos 1 mês para fazer, ia me sobrar 60 mil livre. Teve tanto problema, tanto BO, que eu não vou nem fazer as contas, porque eu acho que eu já gastei os 150 mil.
Entendeu? Então, se eu for colocar na ponta do lápis, eu acho que eu já esgotei tudo, eu estou começando a pagar para trabalhar. Então, isso daí, cara, quando você pega serviços, principalmente serviços de fachadas enormes, que você vai gastar uma quantidade muito grande de ACM, de letra caixa, de iluminação, se você não tiver muita calma para passar esse orçamento, para colocar aquela margem, cara, Fazer o planejamento estratégico, tudo certinho. então aí que é o problema das grandes empresas de comunicação visual, não só Uberlândia no Brasil. Quando começa a ter aquele movimento grande, Max, você perde essa linha aí. Você não tem aquela calma para fazer um orçamento correto. A pessoa fica hipnotizada, né? Isso. Então você faz um orçamento lá de 100 mil, fala, não, aqui eu vou ganhar 30 mil. Cara, e quando vê, você está ganhando 5 mil, 6 mil. Ou às vezes você não está ganhando nada. Então, novamente eu te falo, cara, se o cara não tiver uma administração muito boa, se o cara não tiver uma equipe, se o cara não tiver uma organização muito boa, não tiver uma honestidade muito grande com seus fornecedores, para ele manter o nome, tudo, com seus funcionários. E hoje, igual eu te falei, com essa valorização da mão de obra aí, cara, o cara hoje, para ter profissional bom, ele tem que pagar bem. Não adianta, Max, você falar assim, eu quero contratar um adesivador, eu pago 1.400 por mês. Cara, Não nem no acho. quarteirão da sua empresa Não, vai passar. Sem falar as pessoas que querem trabalhar, né? Isso. Hoje já tá difícil. Não, e tipo assim, você que tá no mercado há mais tempo, você viu essa transição também. Hoje em dia a molecada não é igual antigamente. Não. Então, a molecada não quer saber de trabalhar, não. Não quer. Tipo assim, parece que se você corrige um profissional para ele melhorar, ele se sente ofendido. Então tá muito complicado mesmo a questão de mão de obra. Então, assim, olha, adesivador, serralheiro, impressor, não está encontrando no mercado. E hoje, o empresário que ele não se atentar para isso daí, ele vai perdendo a mão de obra dele. Porque às vezes o cara ou ele sai para trabalhar por conta, entendeu? Ou ele sai para uma melhor proposta, entendeu? Então, ele vai ficar na mão. Aí você começa a ter aquela equipe de grande dentro da sua empresa, mas pessoas que não têm responsabilidade, pessoas que não resolvem, entendeu? Aí o que? É só dor de cabeça. Então, hoje, as empresas de comunicação visual, se não se atentar a essa realidade aí, de valorização de mão de obra, de organização dentro da empresa, de pegar aquele detalhezinho assim de R$1, de R$5, do café lá, que às vezes ele está gastando R$30 de café por dia e com R$20 ele resolveria, cara, mas só 10 conto, cara, mas 10 conto dá uma diferença grande dia, né? lá no final do mês. Sim. Daqueles retalhinhos de adesivo lá de 1 metro que sobre, 1,5 metro, que às vezes o cara vai deixando para lá e quando vê já está tudo amassado. Daquele retalho de lona lá que você poderia fazer um banner. Entendeu? O cara que não se atentar a uma administração dentro da empresa dele, cara, agora está mais sério ainda. Ele vai fechar as portas. Ele não vai conseguir. Isso, Max, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande. Tem que se atentar aos detalhes, senão o lucro dele vai todo pro ralo. Entendeu? Então, para mim, a espinha dorsal hoje, você quer ter uma empresa, não interessa o ramo. Primeiro, se você tem administração, você tem trabalho, você tem honestidade, entendeu? Você tem parcerias boas, porque a honestidade traz as parcerias boas, entendeu? No momento que você sabe, o cara sabe que você é uma pessoa correta, se ele for correto também, ele vai querer ficar do seu lado. Agora, se ele for mala, não. Rapidinho, ele vai se incomodar com a sua honestidade. Porque o mala fica do lado do mala. Porque Ou um vai dando a tentar facada do sugar, outro. né? É. Que nem a maioria faz, vai tentar sugar Então, se o cara não se atentar a isso daí, cara, hoje a nova regra de comunicação visual não vai. Agora você estava falando, Max, questão de mão de obra, que hoje o pessoal realmente não está querendo trabalhar. A gente está passando por uma geração aí, que igual você vê aí, você vê nos noticiários aí, de falta de mão de obra. O que eu percebo hoje? Até na feira de comunicação visual que a gente foi em São Paulo, eu vi que não só lá, como todo setor, quando você vê uma feira num jornal, feira da construção civil, feira do supermercadistas, hoje todo mundo está pensando o quê? Substituição da mão de obra. Lá em São Paulo, por exemplo, tinha uma máquina lá que você colocava uma chapa de PS aqui, ela imprimia, aí você pegava ela, colocava na outra máquina aqui
ela cortava, te entregava as plaquinhas prontas. Então, hoje, uma moça, ela consegue tocar uma empresa de comunicação visual de placa sem precisar de peso nem nada. Ela vai colocar a placa aqui, vai imprimir, vai colocar aqui. Então, antes, você tinha que, às vezes, imprimir no adesivo, colocar na placa, pegar o estilete ou a régua, cortar lá, entendeu? Então, hoje, os equipamentos que estão surgindo, e a cada ano vai mais, com essa inteligência artificial, com o nosso crescimento da internet, com tudo, é substituição de mão de obra. Aqueles adesivos que chama Airflower, né, eles são microperfurados, então eles não dão bolha, ainda não está 100% ainda a tecnologia dele, mas eles estão aprimorando. Daqui a pouco tempo, cara, o cara ele não vai nem ter uma experiência muito boa de adesivador. Por quê? Ele vai colocar lá, vai fazer isso aqui com a mão. Entendeu? Porque não dá bolha. O segredo do adesivador é que ele aplica o adesivo sem dar bolha. Se amanhã um adesivo dessa forma, esse adesivador já vai começar a perder um pouquinho do ramo dele. Então, um dia eu estava vendo um programa e uma reportagem, o cara falou, olha, esses próximos 10 anos vamos ter transformações muito maiores do que tivemos nos últimos 20. E esses últimos 20, você sabe que tivemos uma mudança enorme. Então, por quê? Principalmente com essa inteligência artificial aí, cara, e várias outras questões que a gente acompanha e a gente está vendo, vai haver mudanças muito grandes, Max, no mercado de trabalho dentro desses próximos 5 anos. Tem um influenciador digital aí, só que ele é meio exagerado, ele fala o seguinte, o emprego vai acabar. Não, o emprego não vai acabar. Ele vai ter mudança. Mas vai se fechar muitos mercados de trabalho. E o principal problema é essa meninada também não está se preparando para isso. O mais assustador é isso. Porque hoje em dia você vê... conversando com amigos meus que dão aula, que estão pessoal na escola, eles fizeram um teste. Eles pegaram as crianças e colocaram elas para fazer uma prova. Na prova, ela podia consultar o caderno, consultar o livro e consultar o celular. A maioria das crianças não conseguiu fazer a prova. Com o celular na mão, não conseguiram usar o recurso de poder pesquisar e saber fazer a pergunta para poder pôr a resposta correta. Então, tipo assim, a geração nova que está vindo, elas estão se perdendo para a tecnologia. Entendeu? Então, tipo assim, isso que é mais assustador. Tá difícil de achar mão de obra e o futuro parece que não é tão promissor assim, entendeu? E o que eu vejo, Max, que as coisas vão mudando, e eu vou te dar um exemplo bem bobinho, mas depois de colocar na nossa realidade. Quando eu era moleque, existia muita benzedeira. Aquelas senhorinhas que benzia de vento virado, espinhala caída, tal. E o negócio resolvia, cara, entendeu? Terço, sempre tinha pessoas rezando terço. Quando tinha um velório, sempre tinha uma senhorinha que lá rezava um terço. Só que as senhorinhas, elas foram falecendo. E hoje, cara, hoje não existe mais benzedeira. Hoje são poucas pessoas que sabem rezar um terço, tudo. Então, hoje eu vejo pedreiro, eletricista, pintor. Se você for ver, cara, a grande maioria de pessoas acima de 50 anos. Então, quando esse pessoal começar a parar de trabalhar, Max, que isso não está longe não, é daqui uns 10 anos. Muitos pedreiros aí de 60 anos, de 65, é mais uns 10 anos que eles têm aí de trabalho. Então, na hora que esse pessoal vir trabalhar, parar de trabalhar, a minha única esperança é que realmente essa tecnologia venha para substituir eles. Porque você não vê hoje um moleque de 22 anos trabalhando de servente pedreiro lá, começando a aprender a fazer uma massa, a sentar um tijolo. Você vê um moleque de 22 anos lá começar a aprender a pintar. Não, e são profissões, cara, que não é que elas são menos valorizadas. Não, são profissões que realmente são... A pessoa vai se capacitar, ela precisa aprender a fazer aquilo e é bem valorizada. São profissões que são bem pagas, bem remuneradas e consegue gerar realmente a profissão. Então, a molecada não está querendo se expor ao trabalho duro. Isso. Então, só que... E amanhã? Amanhã
Alguém vai, igual eu tô te falando, esse trabalho de computadorzinho, de call center, de coisa, muitas coisas vão mudar, cara. Então eu acho que a gente vai ver, se Deus abençoar a gente, de ver essas mudanças aí. Eu sempre falo o seguinte: o ser humano ele tem a capacidade de se readaptar a qualquer coisa que coloca para ele. Então vai ter que haver uma readaptação da população frente à nossa realidade. Entendeu? E voltando agora para o nosso mercado realmente da comunicação visual, hoje o empresário, igual tem até o próprio Inspira Print, que é justamente juntar esse empresário para você passar a sua experiência, para o cara falar o que está acontecendo na empresa dele, para ver qual que é a realidade, para onde o mercado está indo. O cara que ele não se ligar a isso daí, o cara que não se preparar, o funcionário da comunicação visual também, aquele cara que é desvador numa empresa, fala, "Ô, a minha profissão é desvador, mas peraí, como é que está o mercado? Como é que está indo? Será que eu estou bombando ou eu estou perdendo espaço? Entendeu? O profissional hoje da comunicação visual, o proprietário hoje de empresa de comunicação visual, ele tem que ficar mais atento ainda, cara, a tecnologias que vão melhorar para ele, melhorar a sua margem, como um sistema adequado, como uma máquina melhor que às vezes vai substituir uma mão de obra, ou vai propor para ele uma condição melhor de serviço, uma entrega de produção mais rápida e até numa qualidade melhor. Entendeu? Igual, por exemplo, a Fácil, essa nova máquina que vocês adquiriram, com certeza ela tem particularidades que melhoram muito o serviço, uma entrega mais rápida, uma qualidade mais rápida. Isso aí chama-se tecnologia que vai barganhar, vai só acrescentar para a gente. Agregando. Então, se você não se preocupar com isso daí, de colocar algo dentro da sua empresa que vai agregar, colocar algo dentro da sua empresa que vai diminuir seu custo, você não se preocupar nessa questão da administração aí, se o seu funcionário não se preocupar em adequar, vai igual acontecer quando teve a mudança da comunicação visual do meio artesanal para o meio digital, teve cara que não que se adequou, cara. Teve cara que falou, não, eu sou pintor de letra, vou continuar. Até hoje tem pintor de letra, até hoje tem gente que vai lá, compra uma morinha ainda, vai lá, estica e pinta. De vez em quando a gente ainda vê faixas pintadas aí na rua. Só que aquele cara, é só aquele dali, entendeu? Ele não tem uma prospecção, fala assim, não, agora eu vou aumentar minhas faixas, vou contratar mais pintor e tal. Então é só aquele dali. Então o cara que se não adequou lá atrás, que comprou uma plotter, que comprou uma máquina de impressão digital à base d'água, não sei se você chegou a conhecer, que você tinha que imprimir e laminar, que você só imprimisse, uma pessoa passasse um pano lá, você... E outra coisa, também não podia ir para o sol. Fosse para o sol também queimava, era só interno. O cara que não foi comprando essas máquinas, foi mudando, foi se aprimorando, ele ficou lá. Até hoje ele está lá na casa dele, com a garagem lá, pintando a letra dele. Coisa. E hoje, cara, a tecnologia, a mudança não para. Entendeu? Então, hoje, se você não preocupar em trocar seu equipamento, não preocupar, adequar sua empresa, não olhar para o lado e falar assim, o que meu concorrente está fazendo, o que está tendo de novidade, o que a gente precisa melhorar, qual o adesivo que eu posso comprar, que às vezes é R$1 mais caro, mas ele vai te trazer uma praticidade muito melhor, vai te trazer uma qualidade muito melhor, entendeu? Se você não se atentar a tudo isso daí, cara, não vai. Igual, até hoje, Max, eu não entendo como uma empresa de comunicação visual, 10, 15 anos de mercado, o cara não tem uma laminadora. Cara, se a minha laminadora, se eu chegar lá na loja amanhã, os meninos falam, cara, estragou, não tem como arrumar. Cara, eu compro uma amanhã, mesmo que eu tenha que dividir. Eu não consigo entender até hoje, o cara abriu um adesivo lá e ele vai lá, prega as orelhinhas dele, estica ele tudo, aí vai lá, aí manda a espátula, aí fica aquela marca da espátula. 50 metros de adesivo, hein? E tem muitas empresas até hoje, cara, que não tem uma laminadora dentro da empresa, entendeu? Aí, muitas vezes, vamos supor, eu vou aplicar uma placa... Igual existe uma placa de IPS, ela é 1,40 por 5. Às vezes eu vou aplicar um adesivo nela de 1,30 por 4. Cara, eu vou lá, coloco 10 centímetros, coloco a laminadora, faz isso. Acabou. Entendeu? Acabou. Se não fosse isso, o cara ia ter que pegar lá a espátula. Então, aí até hoje eu não entendo como uma empresa de comunicação visual não tem uma laminadora. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Mas tem, cara. Não, e laminadora nem é tão caro, né? Falta de realmente se atualizar e investir
na tecnologia, né? Mas aí eu te falo, aí muitas pessoas, donos de empresas de comunicação visual, eles começam a ganhar um dinheirinho, aí ele para, entendeu? Ele não olha para dentro da empresa dele e fala assim, ô, cara, isso aqui é um gasto constante. Que empresa é um gasto constante, cara? Na hora que você acha que tá bom a maquininha da BO, na hora que você acha que tá bem, tá precisando de trocar uma cabeça, entendeu? E uma vez eu falei pro Giovanni, até essa época que eu fui trocar a cabeça. Ele, Wagner, mas às vezes eu mexo na cabeça aqui, ela consegue um tempo. Eu falei, Giovanni, deixa eu te falar um negócio. Para mim, o meu maior prejuízo é máquina parada. Entendeu? É uma coisa que fala assim, mas o técnico é muito caro. Cara, para mim, caro é máquina parada. Porque, vamos supor que o custo do Giovanni lá com as horas dele, mais a peça lá, é 3 mil. Beleza. Não é muito caro. Aí eu deixo minha máquina 3 dias parado. Aí às vezes chega uma lona de 10 metros, eu recuso, uma lona de 20 metros por um, eu recuso. Então, eu vou deixar de ganhar 5 mil porque eu não quis pagar 3 mil pro técnico. Entendeu? Então, prejuízo dentro de uma empresa é máquina parada. E o pior do que isso, né? Não se preparou para essa manutenção, né? Que a maioria não faz. Então, por isso que, tipo assim, a Inspira Print, ela surgiu justamente para isso, para poder conectar a galera e também trazer uma luz. Falou, galera, vocês estão passando por essa dor, tem conhecimento aqui, tem conhecimento ali, você pode resolver essa dor, você vai ali, ó, aprende essa técnica aqui que você vai conseguir utilizar, vai maximizar seus resultados. Então foi por isso que surgiu a Inspira Print, para poder juntar a galera, falar assim, galera, beleza, você é concorrente, você... Não, vamos juntar todo mundo, ninguém é concorrente, a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está empreendendo, tentando fazer o nosso, ganhar, mas cada um pode contribuir para todo mundo crescer de forma saudável. Cara, eu sempre tive o pensamento seguinte, eu já vi até algumas pessoas falar assim, meu concorrente é meu inimigo. Eu nunca tive isso na minha cabeça, entendeu? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Max, se você, por exemplo, sair da Fácil hoje e montar uma empresa de comunicação visual do lado da minha, não é porque você montou que você vai me quebrar, entendeu? O que vai me quebrar são as minhas atitudes dentro da empresa. Entendeu? Já ouvi falar, depois que a Fácil montou, cara, a Fácil não vai quebrar ninguém. Entendeu? Nenhuma empresa vai quebrar ninguém. Eu lembro quando o Carrefour veio aqui para Uberlândia, falou, não, o Carrefour vai vir para Uberlândia e agora vai quebrar os... Cara, eles vieram para ganhar dinheiro, entendeu? Eles vendem, o cara lá da mercearia lá do bairro vende, por exemplo, um pacote de arroz a 30, o Carrefour vende a 30 também. A diferença é que o senhor lá ganha R$5 no pacote de arroz e o Carrefour ganha 20. Entendeu? Mas a estrutura do Carrefour é outra. Então, nenhum concorrente vai te quebrar. O que vai te quebrar são as suas atitudes dentro da sua empresa. Então, igual, já aconteceu, eu já tive notícia de clientes meus, falaram, o Max veio aqui, o Max lá da Fácil, veio aqui. Eu falo, não, que o cara lá é pilantra, na moral mesmo não. Entendeu? Então, cara, nós somos concorrentes, sabe que eu atendo terceiro também, mas nós não somos inimigos, cara. Quando minhas máquinas estragou, eu fui lá na Fácil imprimir, entendeu? Teve uma vez que minha máquina de impressão com recorte, eu fiquei mais semana imprimindo lá na Fácil, a Fácil já foi na loja para eu laminar, entendeu? Então, assim, todos os meus concorrentes, já tive caso, por exemplo, de um orçamento que eu perdi tem pouco tempo agora, de uma fachada de ACM e tal. O cara era meu amigo e falou, cara, a outra empresa ela fez uma diferença bem melhor que você. Aí fechou com ela. E eu falei para ele, não, esse é bom, se fosse outro, mas esse é bom, o serviço deles é bom. Cara, aí porque ele fechou o serviço lá, eu quebrei? Não, enquanto ele fechou lá, eu fechei outro. O tempo que eu ia gastar lá, eu fui fazendo outro serviço. O cara é meu amigo, nem falei para isso para ele. Falou, você fez lá. Não, cara. Fica remoendo, né? Não tem necessidade disso não, Max. E também eu tenho o pensamento seguinte. Nós somos concorrentes? Somos, mas nós somos inimigos. Não é porque um cara deixou de imprimir lá comigo e passou a imprimir na Fácil que eu vou virar a cara para você. Cara, se ele foi para a Fácil, é porque a Fácil está com uma condição melhor para ele. Ofereceu o que eu te falei dos benefícios, algum benefício a mais do que eu não estava fornecendo para ele. Um cara deixou de imprimir na Fácil, passou a imprimir lá comigo. Ah, não, então agora eu não quero mais olhar para a cara do Wagmar. Cara, tem serviço
tem clientes para todo mundo. E eu não vejo nenhum concorrente meu como meu inimigo. Eu vejo concorrente meu como amigo e pode me ajudar. Às vezes amanhã eu preciso, por exemplo, igual, já fui em concorrente meu pegar escada emprestada. Entendeu? Concorrente meu já foi lá, ô Wagmar, tem como? Tal, na hora. O que não dá também é para tolerar que é mala, né? Porque Não, tem tudo uns tem que. limite, Ó, né? tem uns que, tipo assim, o. Beleza, eu passo um orçamento, o nosso preço lá para terceiro não é segredo, todo mundo sabe. Aí o cara quer chegar em você, quer que você faça um atendimento melhor que o nosso e mais barato ainda. Então, tipo assim, tem uns caras que fogem um pouco da. Tudo bem. Igual, teve uma vez, cara, eu cheguei na loja e minha esposa falou assim: vem um pessoal aqui, quer que você quer começar a imprimir aqui pra gente, você ligar pra ele, e porque você falou que estava imprimindo na Fácil, mas a Fácil não estava entregando no prazo que eles precisam. Eu falei, mentira. A Fácil, ela tem um triplo de máquina que nós tem. Então, as entregas têm condição de entregar muito mais rápido que nós. Então, vocês estão falando é porque estão devendo lá e agora veio aqui falar mal deles. Então, tem uns negócios que você mata na hora. E depois eu descobri que realmente esse cliente é isso aí que eu estou te falando. Estava devendo lá para vocês, sacanearam lá com vocês, entendeu? E foi na loja para tentar sacanear com a gente também, entendeu? Não tem como muito fugir, né? Então, eu vejo essas questões aí, entendeu? Tem cliente realmente que é mala, tem cliente que ele sacaneia com você, sacaneia comigo, sacaneia com outro e vai falando mal de todo mundo. Eu sei, mata isso daí, faço. Mas tirou isso aí, cara, concorrência. É normal, entendeu? É sadio. Às vezes o que te faz crescer a sua concorrência, falou, cara, que eu não posso bambear não, porque se eu bambear, o cara me torna concorrente. Teve um dia, por exemplo, um cliente que foi lá, vocês fizeram uma proposta para ele, ele era um cliente meu, aí ele me chamou, eu fui lá, eu fiz uma contraproposta para ele se manteve comigo. Cara, Foi, eu lembro. E também, se ele tivesse ido lá para vocês, até por isso, agora. Não, cara, se ele foi para vocês, mérito de vocês mas e falha aí, minha. eu acho que talvez você não saiba. Esse cliente foi lá e a gente conversou lá com o Caio e tal. E é um cliente bom, tem um volume significativo, né? Aí o cara falou assim, cara, quem tá te atendendo? Aí falou, eu tô fazendo lá no Cabral. Eu falei assim, cara, então, infelizmente, eu não vou te atender, cara. Porque preço por preço, o preço dele tá justo. Não tem por que eu tentar sangrar minha margem para poder tirar você do Wagmar, lá da Cabral Signs, sendo que ele tá te atendendo bem e tá com preço justo. Então, vamos fazer o seguinte, continua lá com ele que você está sendo bem atendido, tá em boas mãos. Eu não sei se você sabia disso, mas foi o que aconteceu no dia. Cara, mas eu acho que tudo dentro da honestidade. Sim. O mercado tá aí, Max. O mercado é para todos. Eu não tenho que ficar bravo de você ir visitar um cliente meu, cara. A não ser que eu fale assim, coloco uma plaquinha lá, atenção, não perturbe, cliente exclusivo da Cabral Sign. Aí todo lugar que você chegar e tiver uma plaquinha lá, você não pode entrar. Então... Não tem como eu saber qual que é o seu cliente. Por isso que, tipo assim, eu sempre bato na tecla, né? Porque tem... principalmente quando eu vou para fora daqui, tem muito cliente que depende do concorrente para fazer o serviço. E tem muitos que reclamam, cara, mas o meu concorrente está atendendo meu cliente. Eu falei assim, cara, não tem como você exigir isso dele. O cara tem a empresa dele, ele vende para o final vai ligar, ele vai atender, não está escrito na testa do cliente que ele é cliente seu, não tem como saber. Então, infelizmente, é assim que funciona. Igual agora teve um caso específico que eu estou falando assim da questão da organização dentro da empresa. Um concorrente meu e meu amigo ligou e falou, Wagmar, eu passei o orçamento aqui, aí o fulano, outra pessoa tinha passado o orçamento bem mais em conta que ele. Não, eu já verifiquei aqui, Wagmar, e eu vou fazer mais barato que ele só para arrebentar com ele. Eu falei, cara, faz isso não. Passa o seu preço, é dentro da sua realidade, deixa quieto, deixa ele fazer o preço que ele quer ir, porque senão ele já não está ganhando dinheiro. Aí você também não vai ganhar dinheiro. Então, Max, questão do enfrentamento da concorrência, eu sempre tenho o pensamento seguinte, eu tenho o meu preço. Entendeu? Eu vou chegar lá, vou passar o meu preço para o cliente. Serviu, beleza, se for precisar de mexer alguma coisinha, ok. Mas você, igual uma propaganda que eu sempre achei ela muito errada, é ser, cobrimos qualquer oferta. Não, eu não cubro qualquer oferta. Entendeu? Eu tenho o meu preço.
Se adequar, beleza. Algum arredondamento, beleza. Agora, se o cara tá vendendo barato, cara, deixa ele vender. Eu Mas não tem vou um competir com segredinho ele. aí, né? Você já ouviu falar que esse cobrimos qualquer oferta normalmente é de uma rede que pertence a uma família só? Não, você Não, nunca reparou? não, mas eu já vi, às vezes, loja, às vezes uma casa de material de construção, cobrimos qualquer oferta. E assim, eu acho isso uma propaganda muito perigosa, sinceridade. Eu não Mas teria é coragem porque. de eu fazer. Não, mas é porque tá tudo lá no mesmo meio, né? Então, tipo assim, por mais que sejam nomes diferentes, mas é aquele negócio. O posto de gasolina você nunca vai achar um preço exorbitante também do outro. Igual já Então, cliente já me perguntou, mas você cobra oferta? Eu falei, não, cobro não. Eu te passo meu preço, às vezes alguma coisinha a gente pode pode negociar. ser que seja mais barato ou pode ser que seja Isso. mais caro. Então, tudo bem, mas eu não sei qual que é, como é que o cara tá administrando a empresa dele, entendeu? Então, isso aí tudo, cara, eu acho assim, do mercado, você tem que ter parceiros, os seus clientes têm que ser seus amigos, os seus concorrentes têm que ser seus amigos. Claro que tudo dentro de uma regra, né? Não é porque eu tenho amizade com você, com o Caio, que eu vou entrar lá dentro da Fácil, lá no administrativo da Fácil mexer, eu vou entrar lá em locais que não cabe a mim aí, entendeu? Eu tenho que ter o respeito da sua empresa também. A gente tem uma amizade, mas primeiro é o respeito. Lá dentro da Fácil, como eu digo, eu não vou chegar lá, eu só vou lá para dentro da sala da impressão se eu for convidado. Não fui convidado, eu vou chegar ali na recepção e dali eu vou embora, entendeu? Então, mas a gente tem que ter amizade com todo mundo, tem que ter respeito com todo mundo, tem que ser correto com seus fornecedores, com seus clientes, com seus funcionários, com todo mundo que está em volta de você. Você tendo esse respeito, aí, cara, as coisas fluem. Mas o cara que ele não vai por esse lado aí, ô Max, ele não vai pro lado da honestidade, ele não vai pro lado da organização da empresa dele, é duas coisas. Ou ele quebra e muda de ramo, ou vai fazer outra coisa, ou ele vai ficar aquela nhaca no mercado que a gente conhece alguns aí, cara, tem 30 anos, Conhece. aquela peleja, os 30 anos, e o cara não muda a postura dele. Então, Não tem fazer o o que quê? fazer, né? Entendeu? Aí, novamente, eu falo assim da Inspira Print, que eu acho que é muito importante esse papel de realmente dar uma sacudida na galera. Fala assim, ô, tá indo para isso aqui, entendeu? O central agora é isso aqui, o caminho é isso daqui. Ou você se adequa, ou você não vai. Entendeu? É de contar a experiência, de contar, mostrar. Não existe o caminho certo, né? Como diz, sucesso, prosperidade. Se tivesse uma receita, igual fazer bolo, era só você seguir a receita lá. Mas você consegue mostrar um norte para a pessoa. Fala, cara, o norte é isso aqui, entendeu? As pessoas que estão um pouquinho melhor, você quer uma coisa mais correta, o norte é isso aqui. Aí vai da empresa, do empresário querer seguir ou não. Mas existe sim caminhos que são mais corretos de ser tomado. Entendeu? Existem caminhos que não são corretos. E não adianta você insistir por aqueles caminhos que não são corretos, que você não vai engrenar. Vai ser uma vida de peleja na sua vida profissional e na sua vida pessoal. É isso aí. Bom, o que eu tenho para falar mesmo realmente a Inspira Print está aí para isso, para a gente fazer esse movimento, está começando. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que a correria que deve estar lá na sua empresa hoje é uma honra ter você aqui hoje e contar com. Pode esperar que a gente vai te chamar de novo, viu? A gente Não, continuar tranquilo. esse papo aí que foi bom. Não, beleza. Eu te agradeço também o convite, agradeço por tudo e tomara que esse bate-papo nosso aqui, quem puder estar vendo a gente, né, puder estar prestando atenção no que a gente conversou, eu acredito que às vezes pode até abrir a mente de algumas pessoas, pode até ajudar algumas pessoas, né? Como eu já, com conversas, igual a gente está tendo aqui, eu já aprendi muito com outras pessoas, de parar e falar para eu, Wagmar, aqui. Então, essa conversa legal, como os anteriores que tiveram, que eu vi todos, eu achei coisas interessantes, eu peguei exemplos legais ali, principalmente a questão da humildade, né, do Caio, principalmente, né, que é um cara extremamente humilde. Deu hora nenhuma você vê ele se engrandecer, eu sou o bichão, né? Uhum. Nada. Então, de você, do próprio Giovanni,
Douglas, né? São pessoas humildes. São pessoas que, igual eu te falei, Marcos, que eu acho que se adequam naquela questão, que são pessoas humildes, trabalhadoras e honestas, entendeu? Isso é o Giovanni, a Silmara, é você, é o Caio. Não é à toa que você está do lado do Caio, que você fosse uma pessoa mala, desonesta, você já teria saído fora. Se o Douglas não fosse uma pessoa de boa índole, ele não estaria hoje na frente da Fácil. Se o Caio não fosse uma pessoa de boa índole, a Fácil não estaria onde está hoje. Então, o caminho é isso, cara. Eu acho que Deus está olhando para a gente e eu acho não, né? Eu tenho certeza que Deus é muito justo. E as pessoas que são corretas, pode ser que demore um pouquinho, mas o caminho é bem melhor do que aqueles que tentam se desviar disso daí. Tá bom? Obrigadão, fica com Deus. Valeu. Falou, Obrigado, até mais. Até mais.